Boa noite a todos. Obrigado pela companhia e que Jesus nos abençoe. Meu nome é Adão Albino, faço parte dos trabalhadores do Centro Espírita Ceareiros de Jesus. E para a gente iniciar, gostaria de convidar a todos para uma reflexão e uma prece. E vamos nesse momento mentalizar o Mestre querido, nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos ser envolvidos nos seus fluidos de amor e que nos dê a calma, a tranquilidade para fazer a exposição clara e objetiva a todos os que nos acompanham. Que assim seja, graças a Deus. E dando sequência aos estudos do Evangelho de Jesus, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8, o capítulo 17, item 8. E o título é Virtude. Mas o que é virtude? Emmanuel define para nós que virtude é o resultado de experiências recapituladas em nossas vidas. Entendendo isso de uma certa forma, nós colocamos que essas experiências são adquiridas em nossas reencarnações. Porque a virtude não conseguimos desenvolver em só um momento que estamos encarnados. Os Espíritos também respondem à pergunta de Kardec de que virtude é o conjunto de qualidades que compõem o homem de bem. E cita algumas qualidades, como bom, caridoso, moderado e modesto. Mas também dá um alerta a nós, que geralmente as virtudes são acompanhadas de falhas morais, e isso atrapalha nossa evolução. E, por exemplo, ele diz que todo aquele que se julga virtuoso não é, porque falta a principal qualidade, que é a modéstia, e porque ele tem o principal vício, que é o orgulho. A verdadeira virtude não gosta de se exibir. Ao contrário, tem que descobri-la, pois ela se esconde no anonimato e foge da admiração do povo. Os Espíritos citam dois homens virtuosos para nós. São Vicente de Paula, o grande propulsor da Igreja Católica, trabalhador na Igreja há muito tempo, mas agora trabalha no mundo espiritual. E ele é um dos participantes da codificação do Espiritismo. E Jean-Marie Vianney, o pároco da cidade de Ars, também conhecido como Cura d'Ars. Cura d'Ars porque devido ao trabalho que ele fez em prol dos mais necessitados. Muitos homens de bem não sabiam que eram virtuosos. Deixavam-se levar pelo sabor de suas inspirações. E praticavam o bem com o total desinteresse e o completo esquecimento de si mesmo. Então nós podemos observar que a virtude ela está exatamente ao inverso das coisas nossas, daquilo que nós buscamos para nós mesmos e muito mais para o nosso semelhante. Nós tivemos outras pessoas virtuosas como Chico Xavier, Madre Teresa e tantos outros desconhecidos aos olhos dos homens, mas sempre lembrado aos olhos de Deus. No Livro dos Espíritos, na pergunta 893, Kardec pergunta aos Espíritos qual é a mais meritória de todas as virtudes. E os Espíritos respondem que todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Existem virtudes toda vez que há uma resistência voluntária das más tendências. Então,
Isso quer dizer que toda vez que nós temos aquelas ideias no meio do nosso trabalho, né, que estamos fazendo em prol dos mais necessitados, aquelas ideias que podem ser de querer tirar proveito de alguma situação, tanto de se expor, né, ou talvez por outros detalhes, mas em favor nosso, são as más tendências. E quando nós vencemos essas más tendências e praticamos o bem, nós estamos fazendo uma virtude, estamos construindo a virtude. E que o mais sublime da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal. Exatamente o que nós comentamos um pouquinho atrás, que é para o bem do próximo, sem ocultas intenções. Olha bem, e o que é ocultas intenções? Acabamos de dizer, quando iniciamos um trabalho em prol de pessoas necessitadas, às vezes nós sempre pensamos de tirar proveito dessa situação. De alguma forma, começa pensando no outro e termina sempre no fim, né, trazendo alguma coisa de benefício para ele, né? Então, isso não é virtude, isso é vícios, né? Mas a mais meritória das virtudes é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Aí nós podemos entender que quando fazemos uma caridade, né, o esquecimento dessa caridade essa caridade passa a ser a mais importante dentro do nosso conceito com Deus. Às vezes nós esquecemos, mas ela acaba terminando sendo a melhor caridade que fizemos, porque nós não lembramos mais dela. A virtude e o vício caminham juntos, mas não agem ao mesmo tempo. Agem sempre um de cada vez. Isto quer dizer, é impossível o bem e o mal estar trabalhando ao mesmo tempo. Ou nós estamos no bem, ou nós estamos no mal. Aí nós podemos ver o ensinamento de Jesus quando ele diz que é impossível servir a dois senhores. E vimos até agora, vamos chamar assim, de teoria da virtude, né? Mas agora nós podemos aprender os caminhos que podemos adquirir, adquirir as qualidades da virtude e também os que nos levam aos vícios que tanto nos atrapalham. Lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 7, tem um item lá que chama Código Penal da Vida Futura. E lá os espíritos nos trazem um alerta, que a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não se corrigiu na vida corporal. O seu estado feliz ou infeliz é inerente ao seu grau de pureza e impureza. E aqui a gente pode perceber o seguinte, que a oportunidade que nós temos de melhorarmos, de depurarmos, vamos dizer assim, é no corpo, é quando nós estamos encarnados. Porque se nós não fizermos isto, nós vamos passar para o mundo espiritual levando todo o nosso sofrimento. Lá nós vamos aprender muito, com certeza, no mundo espiritual também nós aprendemos, mas fica mais difícil de resolver as nossas questões, né? De fazer essa depuração que os espíritos chamam. Ele diz que a felicidade está ligada à perfeição, quer dizer, a depuração dessas mazelas. É a purificação completa do espírito. Toda a imperfeição é, por sua vez, a causa do sofrimento e privação ao prazer. Então nós podemos observar aqui que o que ele diz é o seguinte, a felicidade está ligada diretamente ao nosso melhoramento, né? Que é a depuração, né? E quando ela acontece por completo, o espírito sente melhor, vamos dizer, sente feliz, né? E que toda imperfeição, por sua vez, causa o sofrimento. Mas onde é que está a virtude aí? Se ele está dizendo para nós que nós vamos melhorar, que nós temos condições de nos depurar, nós vamos se tornar pessoas de bem. E que
quando nós vamos melhorando, nós vamos adquirindo qualidades. E lá no começo nós falamos que os espíritos dizem a Kardec que virtudes são as qualidades adquiridas pelo homem. Então, está aí a oportunidade de entender a virtude. Do mesmo modo, toda qualidade adquirida é uma questão de prazer e atenuação ao sofrimento. Então, na medida que nós vamos adquirindo a qualidade, aqui ele coloca novamente, né, o nome de qualidade, está ligado diretamente à virtude. Na medida que nós vamos adquirindo essa qualidade, né, nós vamos atenuando o nosso sofrimento e vai melhorando o prazer de viver e nós se tornamos um pouco felizes. Lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, nós vamos ver uma palestra proferida no Ministério das Comunicações em Nosso Lar. O instrutor Albério. E começa dizendo que a mente está à frente de todos os fenômenos mediúnicos. E aqui, a princípio, pensamos assim, a mente, o que tem a ver a mente com fenômenos? Nós vamos ver os 2 próximos parágrafos que nós vamos entender a grandeza que está nisso aí. E ele diz que o universo, a estender-se no infinito, por milhões e milhões de sóis, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus. Olha só, ele está dizendo que esse universo conhecido, né, muito pouco, mas muito desconhecido, todo o infinito está na mente de Deus. E que a exteriorização do pensamento divino, cuja essência nós partilhamos dela. Se ela está exteriorizada por todo o infinito, isto quer dizer, nós estamos dentro dessa energia da mente de Deus. E que a nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria, nós somos pequenos raios de Deus. E aí, nós fazemos parte disso. Nós, como pequenos raios, somos pequenas partículas de Deus, sem dúvida, né? Dentro do limite da nossa evolução espiritual. Aí nós vamos perceber, se nós somos pequenas partículas de Deus, nós estamos participando dessa essência divina, certo? E se Deus é a eterna sabedoria, nós também temos pequenas partículas dessa sabedoria divina. Porque nós somos raios dessa partícula. E ele diz que nós partilhamos, né, em nossa condição de raio da consciência divina, dentro da nossa evolução espiritual. E muitos vão dizer assim, mas eu não consigo sentir nada. Ele está dizendo no final, está dentro da nossa evolução espiritual, de acordo com o nosso conhecimento e da nossa melhora. Quando começamos a despojar das mazelas, a gente começa a sentir Deus mais presente de nós. E ele diz que dentro da superestrutura dos astros, da superestrutura, a infraestrutura subatômica, quer dizer, a menor partícula, olha que comparação que ele faz. Desse grande universo, a menor partícula, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus. E ele faz uma comparação que nós e todo esse universo, é como os peixes e as plantas aquáticas. Ficamos mergulhados nessa substância viva de Deus. E é como nós ficamos dentro dessa água. É um exemplo que ele diz para nós, né? Que nós ficamos como os peixes dentro dessa substância. E como somos filhos do Criador, dele herdamos a faculdade de criar, desenvolver, nutrir e transformar. Olha só, voltando aqui mais um pouquinho para o ensinamento de Deus, de Jesus, nós vamos ver quando Jesus disse,
vós sois capazes de fazer tudo o que eu faço e muito mais. Se nós herdamos, né, essa essência divina como filhos do Criador, Jesus também é. Jesus também é filho do Criador e que herdou tudo isso que nós estamos tendo. Jesus teve a consciência mais cedo. É um espírito mais antigo, mais velho, mas também desenvolveu antes pela sua qualidade moral. Nós estamos vendo aqui agora uma colocação de Kardec. E nós vamos ver agora aqui uma colocação de André Luiz, né? André Luiz, ele traz para nós no livro Palavras da Vida Eterna, no capítulo 149, e o título é Todos os Dias. O versículo é de Mateus 20, o versículo é 28. E lá ele diz: E eis que eu estou convosco todos os dias. Palavras de Jesus. Emmanuel coloca para nós que podemos nos manter atualizados através da rádio, da TV, orientadores, enfim, telefone, telegrama. Ele está falando aqui da época. O livro Palavras da Vida Eterna foi psicografado em 1965. Então, naquele tempo não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha rede social nenhuma. Ele está falando dos veículos que tinham aquele tempo. E ele disse: assim como são nossas ligações com o Cristo de Deus, Jesus não é mestre ausente ou símbolo morto. Então, como nós buscamos tudo isso, né, nós podemos buscar Jesus, né, porque Ele está sempre presente. O título do versículo é esse: todos os dias. E depois ele diz: eis que todos os dias estou convosco. E Emmanuel vem sacramentar isso para a gente, que Jesus, ele não mentiu para nós, simplesmente, né, ele é a verdade. Por isso que nós temos que confiar em suas palavras e nos entender e acreditar que ele está sempre conosco. E sempre que precisamos, ele vai estar presente em nossas vidas. Assim também são as ligações com o Jesus Cristo. E como ele diz aqui, né? Ele não é mestre ausente e nem símbolo morto. Ele está sempre conosco. Ainda e sempre é para nós, os que declaramos aceitar-lhe a governança, quer dizer, nós que confiamos e acreditamos que Jesus é o nosso governador espiritual, o nosso modelo e guia a ser seguido, ele continua sendo o mentor vigilante e vivo em nossos corações. Podemos sentir que tudo o que precisamos para evoluirmos está dentro da nossa doutrina. Percebemos dentro das explanações que colocamos, daquilo que buscamos, e nada nos falta. O que precisa para nós é desenvolver dentro de nós o nosso sentimento, buscar trabalhar a virtude, as qualidades da virtude, sempre nos ensinamentos do Cristo. Primeiro, nós temos a companhia do Mestre querido, que é Jesus. Segundo, temos a presença divina onde estamos, o lugar que estamos, quer dizer, nós temos a oportunidade de melhorar. Só precisamos descobrir como fazer isso da melhor forma possível. Para o nosso conhecimento, Jesus, né, é o grande exemplo da virtude. Não tem um exemplo completo quanto ele. Não porque eu acho que ele seja, porque são confirmações do próprio Cristo na cura da mulher hemorroiça.
A narrativa dessa história todo mundo conhece, mas está dentro do Evangelho de Jesus. Quando eles caminham, Jesus e os seus discípulos, e junto tinha uma multidão que acompanhava, e de repente Jesus disse: alguém me tocou. E Pedro, seu companheiro de sempre, diz: mestre, como vou saber quem te tocou? Nessa multidão, está todos se acotovelando, não sei quem é. E Jesus diz: Pedro, é diferente, alguém me tocou e foi curado, porque de mim saiu grandes virtudes. Então, embasado nessas informações, é que nós garantimos, sem dúvida, que Jesus é o grande exemplo de virtude para todos nós. Era mais ou menos isso que eu tinha que trazer sobre virtude. Eu gostaria de, mais uma vez, nesse momento, abrir nossos corações, os nossos sentimentos, convidar a todos que nos acompanharam nesta noite, que Jesus possa envolver a cada um de nós, que possamos receber essa energia, esses fluidos que nos acalma e que nos acolhem. E vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. É o mínimo que podemos fazer em forma do nosso muito obrigado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Obrigado a todos. Graças a Deus. Gostaria de passar a última mensagem para todos que nos acompanham. Primeiro, nosso muito obrigado. Segundo, fique em casa. Não saia se não for por uma necessidade muito grande. E se precisar sair, use sempre a máscara.